paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui no nosso devocional orando a palavra. Seja muito bem-vindo a esse momento onde o Espírito Santo te trouxe até aqui para te colocar a armadura de Deus, te preparar, te fortalecer para que você possa caminhar firme com fé e perseverança. Porque as provações, elas produzem perseverança. E você não está aqui à toa não, meu irmão, minha irmã. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Ele quer renovar a sua mente e o seu coração, trazer leveza à sua vida. Eu não sei como você tem andado, como você tem caminhado, se você tem caminhado uma vida levando um carro, um fardo nas costas. Mas Deus te diz hoje, venha, clame a mim e eu vou te responder. Lance sobre mim os seus cuidados, porque eu tenho cuidado de vós. Lance sobre mim os teus fardos, porque eu os aliviarei. Esse é o nosso Deus que me ama e que te ama. É aquele que nos quer bem, que tem um futuro de paz e não de mal, para nos dar os fins que desejais. Às vezes você está aí carregando uma culpa tão grande no seu coração, a qual Deus quer tirar. Em nome de Jesus, confesse ao Senhor aquilo que você fez, aquilo que te traz mágoa, aquilo que te traz dor, porque o Senhor está aqui para te ouvir. Confessai as vossas culpas uns aos outros e seja sarado. Essa é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, confesse ao Senhor, seja sincero com Ele. Diga para o Senhor o que você fez, mas que você se arrepende e não quer fazer mais. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele vai te ajudar. E quando nós confessamos ao Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e dele Ele não se lembra mais. Ele joga no mar do esquecimento. Então quem somos nós para ficar lembrando? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, Jesus, Ele veio trazer vida e vida com abundância. Então Ele quer trazer vida para você. Às vezes você está aí vivo, mas como se estivesse morto. Mas Deus quer trazer a vida verdadeira para a sua vida. Em nome de Jesus, o pão que te sacia, a água que te sacia e você nunca mais terá sede. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós glorificamos ao nome do Senhor. Nós honramos a Ti e dizemos o quanto Te amamos. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E sem Ti nós não somos nada e não podemos fazer nada. Como a Tua palavra diz, o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, porque o Senhor é que nutre, o Senhor que traz a seiva necessária, o Senhor que nos traz o alimento, a força que a gente precisa. E por isso te agradecendo pelo Espírito Santo que o Senhor nos dá deliberalmente para nos ajudar em tudo que a gente precisa. É o Espírito Santo que transforma o nosso ser, é o Espírito Santo que faz uma obra em nossa vida. Por isso, damos a liberdade agora, Espírito Santo, para que o Senhor venha transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, mudar a nossa mentalidade, em nome de Jesus, para que possamos caminhar com fé, para que possamos caminhar com leveza, para que possamos caminhar confiantes que o Senhor está conosco. Por isso, Senhor Deus, eu creio que o Senhor pode fazer, mas tira a nossa incredulidade, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus, e tira a incredulidade que é em nós. Em nome de Jesus, que nós possamos, assim como Abraão, se fortalecer pela fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convictos de que Deus, que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu em nossas vidas. Que nós não possamos perder, Senhor Deus, as palavras, as profecias, as promessas que o Senhor nos fez, mas que nós possamos lembrá-las, que o Teu Espírito Santo nos traga a memória todos os dias, Senhor Deus, para que venhamos caminhar firmes, com fé, nessa corrida que nos foi proposta, Senhor Deus. Em nome de Jesus, caminhar com segurança, Senhor Deus, crendo que o Senhor está conosco, que no mundo teremos aflições, mas temos ânimo, porque o Senhor venceu a morte, e nós também venceremos, Senhor Deus, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em tudo que a gente precisa. Por isso colocamos esse momento em Tuas mãos, para que o Senhor venha, Senhor Deus, falar conosco, para que o Senhor venha colocar a armadura de Deus, Pai querido, em nós,
Em nome de Jesus, Senhor Deus, pedimos àqueles que estão em casa, Pai querido, aqueles que passam por necessidade neste momento, aqueles que estão com os seus entes queridos, Pai, nos hospitais, venha trazer a cura, aqueles que ainda estão, Senhor Deus, esperando uma resposta do médico, não sabem o que fazer. Pai, que teu Espírito Santo direcione, Senhor Deus, traga a resposta, abra as portas, Senhor Deus, as portas que estão fechadas, elas possam ser abertas, Pai. Em nome de Jesus, clamamos a Ti. Por entes queridos, Senhor Deus, que ainda não, Senhor Deus, entregou o coração a Ti. Senhor, transforma esses corações. Filhos, Senhor Deus, mães, Senhor Deus, que pedem para os seus filhos, Pai, que estão nas drogas, a poder no nome do Senhor, para transformar essa vida, Senhor, para trazer o arrependimento, Senhor Deus. E essa vida possa se entregar a Jesus, possa fazer, Senhor Deus, uma aliança contigo, onde possa ser, Senhor Deus, o seu povo e o Senhor, os Deus deles, meu Deus, meu Pai, assim como o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus clamamos a Ti, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, Pai querido, faça morada em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajude, Senhor Deus, a cada um de nós ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, Senhor Deus. Por favor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se, Senhor Deus, não lemos, estamos perdidos, Pai. E quantos de nós, Senhor Deus, temos negligenciado, Senhor Deus, este momento, Senhor Deus, de ensinamento, Pai. De um pai falando com o filho, Senhor Deus. Quantos, Senhor Deus, de nós, Senhor Deus, estamos passando os dias distraídos, meu Deus, meu Pai, com tantos afazeres, Senhor Deus, e não estamos, Senhor Deus, pegando a palavra de Deus, que é o nosso, Senhor Deus, instrumento, Senhor Deus, para a nossa vida, Senhor Deus, para nos fortalecer, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos fazer uma nova pessoa. Então nos ajuda, Senhor Deus, a termos o nosso tempo, Senhor Deus, equilibrado, o nosso tempo, Senhor Deus, organizado. Nos ajuda a dar a prioridade, Senhor Deus, para Ti, Pai. Em nome de Jesus, fazer do Senhor a nossa prioridade e nos saciar daquilo que é eterno. Em nome de Jesus, para que não venhamos se saciar daquilo que é passageiro, Pai. Deus, por favor, Senhor Deus, eu peço ao Senhor e já te agradeço, crendo, Senhor Deus, que o Senhor vai abençoar. Em nome de Jesus. Eu te agradeço e te peço por tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você que ainda não deu um glória agora, dê aí na sua casa. Glória a Deus. Bota um sorrisão no seu rosto. Vai até o espelho e dá um sorrisão e dê glória a Deus. Em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz: alegre-se sempre. Sabe por quê? Porque quando Satanás ele quer nos ver tristes. E quando estamos tristes, a nossa alma, ela se, né, a gente fica estranho, não é? A gente fica desanimado. Cada vez que a gente fica triste, mais triste a gente fica, né? Mas Deus não quer ver. E a nossa imunidade cai. E quando a nossa imunidade cai, a gente é propensa, né, às enfermidades, às doenças, né, com maior facilidade. Mas em nome de Jesus, Deus não quer isso para minha vida e para sua vida. Assim como Elias, né, que o Senhor disse para ele: sai dessa caverna, né? Elias, sai dessa caverna, levanta-se, se alimenta. Você tem uma longa caminhada. Vamos lá, é o anjo do Senhor que estava ali. O anjo do Senhor está aí agora. Creia no nome de Jesus, o anjo está aí agora, dizendo: levanta, toma esse alimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se fortaleça. Você tem uma longa caminhada, então vamos lá. Levanta, dê glória a Deus, se fortaleça. Vai em frente ao espelho e diz: eu estou forte, porque o Espírito Santo me faz forte. Glória a Deus, aleluia. E vai, em nome de Jesus. E quando Elias, ele estava naquela caminhada em que o Senhor falou com ele, o anjo do Senhor falou com ele. Ele disse, ele entrou dentro de uma caverna, Elias. E o Senhor falou com ele: sai dessa caverna. E quem sabe você não está numa caverna agora. Está vivendo momentos difíceis nesse momento. Mas o Senhor, Ele chega com uma voz suave. Assim como chegou para Elias, Ele chega para você hoje. Sai dessa caverna. Sai dessa caverna porque eu estou contigo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Você, meu filho amado. Em nome de Jesus. Amém? Gente, nós estamos no livro de Provérbios. No capítulo 21. No versículo 21, Provérbios 21, no versículo 21. Abra sua Bíblia. Veja o que Deus quer falar com você neste momento. O Senhor tem nos proporcionado o livro de Provérbios, a qual nos traz sabedoria divina. Sabedoria, como a gente aprendeu, não é um conhecimento que a gente acha em qualquer lugar. A sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem de Deus.
Então Deus quer trazer essa orientação pra gente. Vamos lá? Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Meus irmãos, quantos de nós estamos seguindo caminhos diferentes? Estamos vivendo uma vida onde nós achamos ser o certo. Mas Deus diz para você e para mim hoje: pare. Silencie. Eu quero falar contigo. Eu lhe mostrarei o caminho a qual você deve seguir. Então, em nome de Jesus, clame ao Senhor para que a voz da sua carne seja silenciada. E você possa ter, eu e você, possamos ter a sensibilidade ao Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Deus derrame um bálsamo de Gileade sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, a qual todas as vozes que têm contrárias à vontade do Senhor, onde tem nos levados ao lugar ao qual Deus não quer que estejamos, um lugar que Deus não estabeleceu para a nossa vida, a um lugar que não é propósito do Senhor, a pessoas que não é com que deveríamos estar. Em nome de Jesus, que nós possamos fechar, ter os tampões em nossos ouvidos dessas vozes, mas que a voz do Senhor seja, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Deus está dizendo para mim e para você hoje a sensibilidade a essa voz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar conectados com o nosso Deus. A palavra do Senhor diz: tudo que está conectado na terra será conectado no céu. Então, se nós não estivermos no nosso momento de oração, no nosso momento de alimentar o nosso espírito, nós não vamos conseguir silenciar a nossa carne. As nossas emoções, elas vão falar mais alto e ela vai nos levar a lugares onde a gente quer ir, não aonde Deus quer nos levar. O Senhor Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da casa da sua parentela, que eu te mostrarei onde você deve ir. E Abraão obedeceu. E ele foi aonde o Senhor mandou ele ir. Então, nós precisamos seguir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando a gente segue, não há engano. Quando a gente silencia a nossa carne, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E não é mais a carne que fala, mas é o Espírito Santo que age na nossa vida. É o Espírito Santo que começa a governar a nossa vida. E como eu falei, o Espírito Santo, ele tem as características, que é a bondade, fidelidade, é o fruto do Espírito, que é a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Então, ele que vai governar a nossa vida. E assim a gente achará a vida, a justiça e a honra, não só material, mas espiritual. Não só espiritual, mas também material. Vai ser um tudo. Como a palavra do Senhor diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus. Silencie a sua carne. Conecte-se com Deus. Passe seu dia orando em espírito. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a orar em espírito. Faça essa experiência e conte aqui pra gente. Deus abençoe.